Olá, sejam muito bem-vindas ao Fenômenos Nada Lógicos. Primeiramente, eu sou a Gabriela e antes de falar para vocês qual é o tema que a gente vai trazer hoje, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, clicando aqui e também a seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tanto o Instagram do Fenômenos Nada Lógicos quanto o meu e o da Nayara também. Acompanha a gente por lá. Então, vamos ao tema. Hoje a gente vai falar sobre maternidade. Segundamente, eu sou a Nayara e já vou jogar uma pergunta sobre esse tema. E aí, Gabi? É escolha? É necessidade? É imposição? Dá para ser mulher sem ser mãe? Esse tema é um tema que a gente pensou em trazer e até com algum cuidado, né, Nayara? Porque eu acho que é um tema relativamente polêmico e que é difícil falar sobre isso, talvez não porque é difícil para a gente falar, mas é difícil porque a gente sabe que é difícil receber esse assunto. Sim. Receber e eu vou dizer que falar também. Então vamos. É porque atravessa esse papel da mulher na história. E é muito compreendido como algo inato, como se cada mulher nascesse com útero e isso fizesse dela um ser predestinado a ser mãe. Então, é muito no olhar da necessidade e utilidade. Se você tem um útero, você tem que ser mãe. Senão, por que você tem um útero? E aí, a gente, falando da fenomenologia, falando do que é construído e de quando a gente nasce, já tem um mundo pronto. Só que esse mundo ele é apresentado para cada qual dependendo do lugar que está e da cultura. E a gente não tem como escolher algo sem antes presenciar algo, sem antes viver algo. Então, o que a gente vive geralmente numa cultura patriarcal? Os pais ali, né, héteros, mãe, pai, os meninos e as meninas com brincadeiras diferentes. Então, essa binariedade, essa polarização já é construída desde muito novo. Então, a gente já cresce entendendo que esse é um modelo. Como que a gente percebe que a gente pode viver outras coisas? Quando a gente vê outras formas de viver. E ver não quer dizer, então, que se a gente não vê, isso não vai ser construído. Não. Isso pode também causar uma inquietação em cada um de não se enquadrar nesse modelo e buscar a partir disso. Uhum. Então, fazendo essa introdução para as pessoas, eu acho que é muito importante aqui, a gente não vai dizer o que é certo ou errado, ser mãe, não ser. Mas é muito interessante perceber que foi construído e que desde o século XVIII que isso começou, final do século XVIII, tipo 1760. Antes não era assim. Antes a mulher não era vista, não tinha esse olhar para a mulher como um ser superior nesse lugar de mãe, porque vira mãe, é uma exaltação do lugar dessa mulher e de que só tem essa maneira de ser mulher. Isso foi construído por uma noção também da burguesia, uma noção de produtividade. Isso a gente serve de alguma forma ao capitalismo. Uhum. No final das contas, né, a gente está muito inserido nesse contexto capitalista em que tudo passa por esse lugar, né, o lugar de produtividade, de utilidade, né? E eu acho que é importante a gente também trazer, já nessa introdução, essa ideia de certo e errado, bom ou mal, né? Percebendo que até como a gente sempre traz, não tem respostas certas ou respostas erradas, porque tudo parte da vivência individual. Então, assim, nós somos um coletivo, mas que parte da experiência de cada um. Então, a minha experiência, ela vai falar sobre o que eu penso, sobre muitas coisas. A experiência do outro vai falar sobre o que ele pensa, sobre as outras coisas, ou as mesmas coisas, em que podemos ver, pensar e acreditar em coisas completamente diferentes e às vezes até vivendo dentro da mesma casa, sendo irmãos, né? Enfim, isso é muito comum, vivendo na mesma cidade, a mesma cultura ali nesse sentido, porque nós somos seres únicos. E aí, trazendo para esse viés da maternidade e pensando que eu não sou mãe e você não é mãe, e a gente já abre até o espaço para pensar que
é comum questionarem a gente como a gente pode falar sobre maternidade sem ser mãe, né? E aí eu acho que volta para toda a nossa proposta de que a gente não está falando de um lugar de donos da razão, donas da razão, de quem sabe o que é o certo e o que é errado. A gente está sempre trazendo para pensar sobre, inclusive nós estamos pensando sobre enquanto a gente fala sobre isso aqui, né? E pensando sobre as nossas escolhas também, se a gente quer ser mãe. E a que eu acho que é a escolha mais interessante, né? Que a gente parte desse princípio, é se é escolha, né? Se quando uma mulher, ela diz com toda a convicção de que ela sempre quis ser mãe, de que ela tem certeza que ela quer ser mãe, o quanto isso não passa por vários vieses, né? E não tem um monte de nuances até chegar a essa certeza. E que, inclusive, ela pode realmente querer muito ser mãe. Mas eu acredito que não é possível ter essa certeza e chegar a uma resposta tão convicta assim, sem antes questionar. Sem antes questionar se existe outro lugar, se existe outra possibilidade e se existe a chance de não querer ser mãe e ainda assim ser feliz, ser completa. E aí isso a gente parte de... Será que a sociedade aceita? E não tem que aceitar, tá? Mas a gente está dizendo do que a gente vive e vê, né? Aceita uma mulher que diz que não quer ser mãe? Quando você fala de escolha, pra gente, a gente vive muito no automático. Eu falo a gente porque também estou nesse mundo. E não tem reflexão sem antes haver uma percepção. Se agora a gente está sentada aqui, agora que eu falei, a gente está sentada aqui, você pode ter parado para pensar como você está sentada. Até o momento você não parou para pensar, eu estou sentada de tal maneira. Então, teve uma percepção, e aí você vai refletir se você está sentada de uma maneira que é confortável, que não é, e se você vai ficar desse jeito ou não. A gente precisa, primeiro, perceber. Se a gente vive numa cultura que já tem um modelo e que não tem esforço nenhum, é só você seguir, muitas vezes você não se dá conta você não tem essa percepção, você só vive. Então, eu vou falar da minha vivência. Até, sei lá, hoje eu tenho 36, até eu acho que eu entrar na faculdade, no meio da faculdade, sei lá, até uns 21 anos, eu imaginava que eu queria ser mãe, mas não naquele momento, porque eu era muito nova, então ia vir à vontade. Por que que havia vontade? Trazendo um parênteses aí. É também a noção de que tem um relógio biológico, tem um negócio que vai vir, que você vai acordar e vai falar assim, chegou minha hora. Como se fosse natural. Então eu imaginava que ia vir esse negócio. E na faculdade, questionando, porque a faculdade de psicologia, claro que muita gente pode passar pela faculdade sem fazer isso, mas ela está também ali incentivando esse questionamento, esse olhar para si. Eu comecei a olhar e perceber que, para aí, eu posso escolher. Eu nunca tinha parado para pensar que eu podia escolher. Simplesmente, eu estou namorando, daqui a pouco eu vou casar, eu vou ter filho e isso é a vida. Mas não, quando eu me dei conta de que eu podia escolher, eu prontamente falei, então agora eu vou falar que eu não quero. Eu não tinha ainda uma reflexão, mas eu falei, foi libertador poder falar que talvez eu não queira. Até então eu tinha falado, um dia eu vou querer. A partir disso, eu fui refletindo, fiz terapia e hoje eu percebo que eu não tenho esse desejo e que eu não sei se vai vir. Mas, Gabi, o quanto, por isso que no início eu falei assim, é difícil falar assim, o quanto eu sou julgada, e hoje eu lido muito bem com isso, mas já não teve tempo que eu não lidei, porque eu sou vista, e acho que as mulheres que não querem precisam falar que não querem, pra gente criar também um coletivo, porque perguntam assim, por que você não quer ter filho? Sempre perguntam, mas por que você não quer? Que isso? Mas ninguém pergunta, o que você quer? A gente precisa questionar o que é familiar também. A gente questiona o que é diferente. Então, quando eu falo que eu não quero, automaticamente eu percebo um climão. E assim, que mulher é essa? Essa mulher é mal... Aí você fica como uma maldosa, como uma pessoa que não gosta de criança, como uma pessoa egoísta. Eu já vou jogar a bola para você, mas você vê que eu fico, né, bem empolgada com esse tema. Pode seguir. Porque na mesma frase... que fala assim, ó, o peixinho dando o sinal dele, até o peixinho ficou nervoso. Que na mesma frase que tem, você é muito egoísta por não querer ser mãe, tem, quem vai cuidar de você na velhice? E aí, para aí, quem que é egoísta? Sou eu que escolho
a minha vida da forma que eu acho que ela deve ser, ou uma pessoa que escolhe um ser para cuidar de você quando você precisar. É estranho esse lugar também, né? Esse olhar. Sim, e eu acho que partindo dessa pergunta, por que você quer ser mãe, eu acho que essa pergunta ela é tão importante, assim, mas tão importante, que as pessoas evitam de fazer. Porque ela, nessa importância, ela causa angústia. Porque ela tira você do plano. Ela tira você de você já saber o que é para fazer da sua vida. Na verdade, toda essa lógica, né, pronta, toda essa lógica que já traz para a gente um plano de vida, né? Você vai fazer isso, e acho que principalmente para a mulher, né? Você vai casar, você vai ter filhos, e você vai cuidar dos filhos, e eles vão cuidar de você. Quando você pergunta se pode ser diferente, você abre um buraco tão grande de questionamento que isso talvez seja uma angústia desesperadora, e as pessoas evitam. Só que ao mesmo tempo, e aí eu acho que isso vale para muita coisa na vida, se a gente não questiona hoje, eu acho que é muito difícil esse questionamento não surgir em outro momento. Talvez não conscientemente, mas talvez ele venha em forma de dor, ele venha em forma de insatisfação, venha em forma, inclusive, de na hora do cuidado com o filho, você não se sentir tão apto, ou tão feliz, ou tão satisfeito, ou tão paciente, ou tão cuidadosa, ou tão, enfim, o quanto eu acho que nenhuma mulher tem que fazer isso 100%, estou o tempo todo plena para ser mãe, mas em algum momento isso surge, eu falo isso porque eu escuto isso, não só no consultório, mas mulheres, amigas, enfim, na vida como um todo, eu vejo que é um questionamento que é como se a mulher, é assim, a mulher não pode fazer, ela não pode, inclusive, não ter paciência com o filho. Ela não pode, inclusive, estar cansada de cuidar do filho. Ela não pode fazer uma viagem sem o filho. E tomar um café com uns amigos sem o filho. Então, esse lugar da maternidade, ele é um lugar tão imposto que ele, na verdade, faz aquilo que é a grande questão existencial. Ele tapa buracos existenciais. Só que quando a gente abre espaço para questionar, a gente abre tantas possibilidades que, voltando até no que a gente já trouxe em outros momentos, para um recorte de gênero mesmo e a lógica machista, que a mulher não pode fazer, porque a mulher não pode ter escolha, ela tem só que cumprir com o papel. Até porque, indo um pouquinho mais bem especificamente, quem vai cuidar desse homem? Se essa mulher não estiver ali ocupada cuidando da casa e dos filhos, e ela estiver preocupada com a carreira e com a vida dela, quem vai cuidar, né? Quem vai fazer esse papel? Isso. E aí, assim, só para ir um pouquinho mais, né, do que você trouxe, chegando lá no quem vai cuidar de mim, né? Como é colocar no ser humaninho, né, um peso, uma expectativa, uma obrigação desse tamanho? Porque penso eu que ter um filho para ter quem cuide de mim em algum momento da vida, isso é tão grave, mas tão grave, que isso perde completamente, inclusive, o sentido de ter filho. E aí eu vou deixar você trazer um pouco, porque eu queria depois pegar de volta para falar sobre o que eu penso sobre o sentido de ter filho, por que eu vou ter um filho. E é ótimo todo mundo pensar, aproveitar para pensar o que é maternidade para você, o que é ter filho para você, porque a gente tem aqui milhares de possibilidades, todas legítimas, mesmo não sendo tão refletidas. Porque, de qualquer forma, sendo refletido ou não, é a vida de cada um e você vai assumir essa consequência. Mas o quanto, Gabi, quando você fala desse cuidado, desse espaço que a mulher ocupa, e como eu trouxe no início, o quanto isso é construído, a mulher, quando ela vira mãe, e ela tem um destino. Ela tem que ser mãe. Na nossa cultura é assim. Isso tem mudado, né? Tanta gente está aqui falando sobre isso. Mas é assim, se a mangueira dá manga, a mulher tem útero, dá filho. Isso. Se a mangueira não vai dar uva, então a mulher não vai... Qual é a função da mulher na vida e na sociedade? É como se a gente fosse, eu percebo que, mais uma vez, o nosso corpo chega primeiro.
né? É um útero a favor da sociedade. Não tem um sujeito, tem um objeto. Se você não vai ter filho, para que você serve? E aí eu trago, mais uma vez, não tem, gente. A gente tenta, tá? A gente até tenta fugir de falar de machismo para não ficar tão taxativo, mas todos os temas envolvem, não tem jeito. A Valesca Zanello, daquele livro, A Prateleira do Amor, ela fala do heterocentramento e do egocentramento. E ela fala o que é o heterocentramento. A mulher, nós mulheres, fomos socializadas para pensar primeiro nos outros, segundo nos outros, terceiro nos outros e depois na gente. Os homens foram socializados para pensar neles. Então também a gente caminha para essa noção de maternidade focada no filho, no marido, na casa, e ela sempre fica para depois. Quando você vê uma mulher que assume o lugar de mulher, mãe, esposa, mas também dá valor à sua carreira, à sua vida para além disso, essa mulher ela é muito julgada, porque falta tempo para ela cuidar do que parece que ela tem que cuidar. Então, quando você traz do cansaço, quantas vezes na clínica a gente vê isso? Então, talvez a gente esteja dizendo, eu até falando de mim, esteja dizendo não para um desejo da maternidade, mas também não para esse tipo de maternidade que a gente conhece. Isso. Né? Isso. Fala sobre pai. Eu lembrei de um episódio de um podcast que eu gosto muito, do Cartas de um Terapeuta, em que ele falava sobre isso, e aí ele fez uma relação ali da mãe que a gente tem aí como mãe e a Alexa. E ele estava falando da Alexa, né? Aquela inteligência virtual ali, artificial, nem sei como é que fala. É isso aí. E ele estava falando que a mãe, ela acaba ficando tão no lugar de Alexa, que assim, e é como se não pudesse cansar, porque assim, você pede tudo a ela, ela faz tudo, ela responde a você, ela sabe, ela resolve a sua vida, ela tá ali, muitas vezes ela não recebe nada em troca, né? E, além disso, ele coloca que até a própria Alexa fala que ela não pode responder. Quando a gente pergunta determinadas coisas, ela fala, não sei responder isso, eu não posso fazer isso, eu estou com um problema e não estou funcionando. E como a mãe não tem nem esse lugar, né? A mãe não tem esse não legitimado na sociedade que a gente vive, esse espaço, né? Acho que espaço, inclusive, é uma palavra importante, né? Para pensar que a mãe ela não tem espaço porque ela vai ao banheiro e o filho está atrás, porque ela vai, sei lá, almoçar e a criança está junto. E o quanto que isso é uma coisa que a gente entende que foi colocado como sendo parte da maternidade, e pode ser parte da maternidade, muitas mulheres podem olhar para isso e achar isso super bacana e lindo e belo, mas o quanto que muitas mulheres podem escolher não querer viver isso. Então, quando a gente primeiro fala sobre maternidade, eu acho que perguntar por que você quer ser mãe, antes a gente pode até perguntar o que é ser mãe. Para aí a gente pensar o que a gente quer. E se a gente ainda não se constituiu enquanto sujeito no mundo do que eu quero na minha vida, eu não posso escolher ser mãe. Então, quando a gente fala da expressão maternidade compulsória, a gente está indo exatamente nesse viés de que é compulsório, porque se eu não sei o que eu quero, como eu posso querer ser mãe? Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei ainda quem eu sou, se eu ainda não conseguir ser adulta o suficiente, eu vou inclusive passar por aí também, que eu acho que hoje isso tem mudado e acho que é bom que tenha mudado, mas tempos atrás as mulheres, elas com 20 anos, elas já estavam sendo mães na cobrança, que a gente hoje com 30 e poucos recebe. 20 anos ser mãe, 20 anos, hoje é assim, eu acho que sempre foi assim, 20 anos, você viveu 20 anos, o que você viveu para você poder escolher, para você poder olhar para a vida e entender o que é isso que eu estou fazendo aqui, e aí acho que passa por todos os recortes culturais, históricos, gênero e tudo. E como que a gente vai responder isso? Porque para você escolher ser mãe, você precisa querer escolher abrir mão de bastante coisa. Assim como quando você escolhe ser uma profissional fazendo isso, ou quando você escolhe não ser mãe, ou quando você escolhe fazer qualquer outra coisa, você vai abrir mão de bastante coisa. Mas quando você vê nessa ideia toda que a gente está trazendo de uma maternidade como obrigação, né? Não se olha para aquilo que você vai precisar abrir mão. E se você pensar no que você vai precisar abrir mão, você está sendo extremamente egoísta. Isso. E aí vem o amor próprio sendo confundido com o egoísmo, porque
A mulher, ela não tem esse direito. A visibilidade dela na sociedade é sendo esposa e mãe. Inclusive, quando eu falei desse século XVIII, dessa mudança, a mulher apareceu sendo mãe. Então, esse é o lugar. Quando você estava falando, eu pensei que em falar várias coisas, e agora já veio outras aqui, do quanto maternar. O maternar, qualquer um pode maternar. Maternar é do ser humano. Cuidar é uma potência do ser humano, é uma possibilidade, é uma habilidade humana. Procriar, só a mulher pode. Mas procriar e gerar um ser não é sinônimo de maternar. Maternar todos fazem. Então, não tem como repensar essa maternidade sem repensar o lugar do homem, que também é cristalizado. É claro que com mais privilégios, mas também é cristalizado. É também entendido que ele não tem uma função ali naquele lugar que não seja pagar as contas, prover, ajudar como se não fizesse parte. Gente, ajuda é só para quem não tem obrigação. E ele tem obrigação, ele faz parte. Então você não vai ver, é muito raro, isso eu vejo na clínica o tempo todo, um homem deixando de viajar a trabalho, deixando de fazer algo porque o filho dele acabou de nascer ou porque o filho dele precisa dele. Você vai ver a mulher o tempo todo. Então por que é tão difícil para a mulher se inserir no mercado de trabalho, se reinserir? Porque já sabe que a demanda é da mulher. Por isso que não tem como a gente mudar sem repensar no papel do homem. Sim, né? Sim, com certeza, porque até mesmo a sobrecarga da mulher e a jornada dupla e tripla e tudo isso fala também sobre o papel desse homem, né? Então, assim, eu acho que nisso, pegando um gancho, a gente também consegue até olhar o quanto que a escolha sobre ser mãe passa por o que também eu vou precisar viver sendo mãe, e se eu vou ter alguém que vai estar vivendo comigo essa experiência de gerar e de criar e de, né, cuidar de um ser, né, de construir um ser. E aí quando eu penso sobre por que ser mãe, né, que eu disse que eu ia voltar nessa pergunta, eu penso que muito mais do que isso ser algo que é construído desde que a gente é criança, que a gente escolhe o nome dos filhos, né, e que a gente já sabe quantos filhos quer ter, e a gente não tem a menor noção do custo de ter um filho, a gente quer ter 5, né, quando é criança, é entrar na realidade. E entrar na realidade significa, num viés inclusive fenomenológico, aprender a lidar com a vida a partir do que acontece na vida e não só daquilo que a gente quer que a vida seja. Porque eu posso querer ser mãe, mas eu posso entender que para ser mãe eu preciso de algumas coisas. Que para ser mãe eu vou precisar estruturar algumas coisas, eu vou precisar de eu não vou precisar necessariamente de um homem ou de um status ou de uma situação financeira, mas eu vou precisar entender como que para mim ser mãe dentro de determinadas situações vai ser. Então também preciso entender como que é dar conta dessas coisas e dar conta de criar e de levar para a escola e de trabalhar para prover e ter alguém que provê junto e de cuidar da casa e de, sabe, de fazer tudo que uma criança exige. E aí, assim, eu estou falando muito de pontos até especificamente mais, assim, materiais e práticos, mas se a gente for para o viés emocional, o quanto que eu preciso estar inteira, o quanto eu preciso estar vivendo a minha vida e sabendo o que eu estou fazendo e escolhendo ativamente o que eu estou fazendo, para que o meu filho ele não seja, na verdade, uma vítima daquela escolha que eu não fiz. E que, inclusive, é muito comum acontecer. E o filho acabar pagando o preço, né, e assumindo as consequências. E que é um outro seu, não é um prolongamento seu. É importante lembrar disso. E quando você fala de toda essa funcionalidade e de todo esse pensamento, eu percebo também que não vem toda uma reflexão, não só porque é familiar, mas também porque tem a noção biológica de que quando nasce o filho, nasce uma mãe. É como se eu não tenho como pensar nisso se eu não tenho filho, porque aí os hormônios, né, a ocitocina, a prolactina, tudo isso vai me fazer amar de uma forma incondicional e eu vou saber como agir. Não, amor é construído.
Sim, os hormônios ajudam, mas não é só a mulher que produz ocitocina. Né? O homem também produz. Inclusive, se o homem ficar mais perto do bebê, tiver mais toque, ele vai produzir mais. Então, isso aí, mais uma vez, não é da mulher, é humano. Mas por que é vendido que é da mulher? Porque cabe aí numa produtividade, numa economia que lucra muito com isso. Lucra o tempo todo com isso. Sim. Então, eu vejo esse caminho, vejo o caminho de quanto é conveniente não mudar. É conveniente ficar dessa forma. E falar sobre isso, Gabi, é incômodo, porque eu, estando nesse lugar de falar que não quero, muitas vezes quando alguém vem me perguntar, por que você não quer? Eu acho essa pergunta legítima e respondo com muita tranquilidade. Mas eu não me sinto à vontade para perguntar esse contrário, como eu trouxe. Mas por que você quis? Porque geralmente essa pergunta não vem de quem não tem. Vem de quem tem ou vem da família. E aí eu me sinto desconfortável porque parece que eu vou fazer com que aquela pessoa reflita um lugar que talvez faça mal para ela. Que talvez ela consiga pensar e ele chegue em algum lugar que ela não queira. Eu incomodo por ser diferente. Sem eu perguntar, eu já estou incomodando. Isso. Você tendo o seu posicionamento, você incomoda. Porque você levanta no outro uma possibilidade que ele achava que nem existia muitas vezes, né? E assim, eu vejo que os casos em que a mulher ela é mãe e ela não ficou completa, satisfeita, feliz e realizada e amou tanto esse bebê que a vida dela se transformou, como a gente escuta, não sendo mãe, e aí a gente escuta exatamente isso. Mas quando você for, você vai entender. As mulheres que não experimentaram isso, que disseram que toda mulher experimenta depois que tem o filho, elas não falam, porque elas entendem até que elas nem devem falar, elas não têm lugar para falar, elas vão ser totalmente criticadas, né? E muito para além de criticadas. Então, a gente não escuta falar sobre isso, não é porque isso não existe, não é porque isso não acontece. Ou melhor, as pessoas, na maior parte das vezes, não escutam, porque a gente escuta, A gente escuta sobre isso. E estar nesse lugar aqui agora, né? Que inclusive não é a nossa proposta aqui de estar no lugar de psicóloga, mas nós somos psicólogas, então estar nesse lugar também nos faz pensar, repensar e questionar muitas coisas a partir das vivências do outro que a gente acompanha, a partir do que a gente vê acontecer ali também, e que a gente percebe que... Eu acho que esse lugar é um lugar de indagação, de questionamento muito positivo para nós, embora talvez quem olha para nós pensa que é um lugar que a gente sofre muito. Eu acho que é muito positivo porque a gente se apropria das escolhas que a gente faz. A gente pensa primeiro na hora de fazer as escolhas e não só vai seguindo o fluxo, né? Que talvez poderia até ser mais leve, mas enfim, no fim das contas acho que não é tão apropriado assim no sentido de apropriação de si. Poucas coisas são tão terapêuticas do que ser terapeuta, né? A terapia nos transforma, não é só o outro que se transforma, a gente também se transforma a cada encontro ali com o paciente. Então, trazendo também de volta, mais uma vez, o modelo, e é muito delicado falar, mas a gente sabe que o discurso religioso também está nesse lugar de culpa, muitas vezes, né? Só existem duas formas de ser mulher, Maria ou Madalena, mãe ou puta, santa ou puta, né? E a Virgem Maria, ela gerou um ser sem ter uma relação sexual. Então a sexualidade também, ela é distinta da mãe. Mãe não trepa. Você imagina, se você pensar, minha mãe trepa. Mãe não trepa. Não, nunca. Mãe é santa. Então a mulher, ela começa a ocupar um espaço de que parece que nada mais existe para além do filho. Sim. E voltando, isso também faz parte da cultura e dessa mulher que acredita que só tem essa forma e se sente culpada se não fizer. Ela, o tempo todo, a gente entende que o dispositivo materno está funcionando, esse jeito de maternar está funcionando, da maternidade, quando a mulher vive culpada. Ela consegue até dizer não, mas ela está dizendo não culpada. Ela vai para a academia, mas ela vai para a academia culpada, porque ela tinha que estar ali com aquele filho. Sim. E se ela ainda não consegue amar o filho como todo mundo fala que ama, ela também se sente culpada. Sim. Então é culpa em cima de culpa, e isso vai gerando um mal-estar que acredito que dê sim para a gente repensar essa forma de ser mãe, de ser pai, e da família, da rede de apoio também, né? Que rede de apoio? Será que essa mulher ela consegue pedir ajuda? Tem um livro, Deixa a Peteca Cair.
É um livro que eu comprei nessas feirinhas, tipo, R$10, não dei nada pra ele. Que livro maravilhoso. Porque ela é uma pessoa, ela é psicoterapeuta, inclusive, ela conta a história dela e que ela precisou deixar muitas petecas caírem para ela se dar conta de que a vida dela existia para além do marido e filho. E aí, ela conta uma parte, eu não sei se já em algum podcast eu falei isso, mas acho que não sei se eu já falei de SUP, acho que não. Mas assim, ela fala que ela sempre parava tudo na vida dela, 6 horas da tarde, para ir na lavanderia pegar roupa. Teve um dia que ela falou, gente, eu não vou fazer mais isso, eu vou pedir pro meu marido fazer, eu paro tudo aqui em casa e vou fazer. Pediu para ele fazer. Deu 6, 6h30, nada da roupa chegar. 7 horas o interfone toca, a roupa chega. Mas não é o marido levando, é a empresa levando. E aí ela fala, ué, vocês entregam? Sim. Mas por que você nunca me falou? Você nunca perguntou. O marido não conseguiu entregar. E aí ele deu um jeito de entregar. É porque os homens são mais inteligentes? Não. É porque ela entende que é papel dela fazer. Ela nem pensa na possibilidade disso acontecer, deles entregarem. Então isso eu acho que assim, é uma metáfora e mostra muito pra gente o quanto a gente precisa deixar a peteca cair. Se ela não tivesse deixado a peteca cair, ela não ele deu o jeito dele, ele não conseguiu sair, mas deu o jeito dele. Sim, totalmente. E inclusive eu vou pegar um pouco disso daí para falar um pouco do meu olhar, né, e da minha vivência também, sobre esse desejo de ser mãe ou não, né? Eu penso, e aí eu vou usar um pouco para falar disso, vou um pouquinho, de uma maneira um pouco ousada, mas eu penso que não é possível, isso é um pensamento meu, é a minha forma de olhar. Eu penso que não é possível sonhar, desejar ser mãe, eu quero ser mãe a todo custo. Eu penso que é uma construção que tem a ver com a vida, com a vivência. Eu penso que querer ser mãe faz parte de um processo que acontece quando você está vivendo em algum momento da sua vida, uma situação em que você experimentou coisas, em que você, sabe, viveu a sua vida com coisas que você quis, com a liberdade que você gostaria de ter, de poder ir e vir e de fazer as coisas, enfim, de viajar, sei lá, sabe, de experimentar as coisas na vida, de ter um conforto X, de ter aquele bem material Y que você queria ter. Que você experimentou tudo isso e que você está num relacionamento em que é um relacionamento que você acha bacana e que você entende que o seu parceiro, ele é parceiro e que também está num lugar de desejar ser pai. E aí, esse contexto inteiro, eu acho que ele é um contexto em que aí sim a gente está constituindo aquilo que a gente chama de família. Porque ali eu acredito que a gente tá entendendo uma situação, emocionalmente falando, que está uma situação propícia para gerar um ser. Porque ali os dois querem, ambos desejam isso. Eles estão numa situação em que eles não vão ter que abrir mão, por exemplo, de nunca mais fazer uma coisa na vida que sonhou fazer e não deu para fazer ainda, mas já está na hora de ter filho. E aí, sabe, eu vou ter que abrir mão para poder escolher ter o filho, porque quando você abre mão de uma coisa que você quer muito para ter o filho, você também está colocando o filho num lugar em que ele já está devendo alguma coisa para você. Então eu penso que esse é o cenário em que é o cenário que eu diria, com cuidado, assim, né? Vou falar essa palavra, não sei se é bem ela, mas talvez saudável, para se querer ser mãe. Então eu, no meu olhar de hoje, que pode ser que amanhã, com outra experiência, com outra vivência, eu olho de outro jeito, mas o meu olhar de hoje é que a gente deseja ser mãe quando a gente está num lugar em que é um lugar propício para isso, e aí eu olho para isso e penso, nossa, eu quero cuidar de um bebê, de um ser, né? Eu quero criar um ser, eu quero passar por esse processo de ser um bebê, de gestar ali, de parir, né? Falando dessa maternidade biológica, né? De gestação, de parir e de fazer tudo isso para então ter uma criança que vai virar um adolescente, que vai virar um adulto, e de pensar que esse adulto ele vai viver a vida dele, que esse ser que eu estou criando não é para mim. Porque essa é uma outra coisa que eu acho que, voltando para o que a gente falou antes, de ter alguém para cuidar de mim, né? A gente já coloca um ser no mundo com uma dívida, que é uma dívida que, além de a gente não saber se ele vai querer pagar, mesmo ele não querendo pagar, ele fica com a dívida. E se não ficar, ele é o filho ingrato.
E aí eu não vou aceitar que ele viva a vida dele, porque ele precisa me dar de volta o investimento que eu fiz nele. E aí eu não vou deixar ele em paz enquanto ele não devolver aquilo que eu investi. E essa lógica do preenchimento. Eu preciso preencher a minha vida. Às vezes o filho vem no momento de, eu preciso centrar, eu preciso parar. Ou quantas vezes eu vi isso em terapia de casal. Nosso casamento, se não tiver um filho agora, acaba. Como se o filho... Então o filho vem num lugar de preenchimento. E não de um ser com o outro, é um ser sobre o outro, é para o outro, não é com, não é um compartilhar a vida e ter aquele ser ali com todas as dificuldades que isso traz, não. É o preenchimento, é o medo da solidão. É como assim você não tem medo se você não tiver um filho, Mas quem que me diz que um filho é garantia para eu não ficar sozinha? Primeiro, você sabe quando você vai morrer? Você sabe quando seu filho vai morrer? Eu acho que são coisas, Gabi, muito fortes que se a pessoa para pensar, ela fala, nossa, mas que horror, não quero pensar nisso. Mas são possibilidades. As certezas deixam a gente muito focado em um único caminho. As dúvidas fazem com que a gente consiga olhar para a vida de uma forma diferente. E também outra coisa, assim, várias percepções minhas. As pressões vêm em torno do casal hétero e da mulher solteira, né? Solteira no sentido assim, tá namorando, namora ih, você não vai ficar com ninguém não, daqui a pouco não pode mais ter filho, hein? Tem que se ligar nisso. Mas essa cobrança não vem para casais homoafetivos. Não mesmo, pelo contrário, né? É um absurdo. É um absurdo. Não vem para uma mulher solteira que está vivendo a vida, viajando, focando na carreira. E essa mulher, ela é até vista como uma mulher que ela não vai ter uma relação, ela não vai dar certo no relacionamento porque ela olha demais para a carreira dela. Sim. Mas para um homem, não. Um homem ele precisa olhar para a carreira dele, que esse é o caminho. Então, mais uma vez, não é uma guerra de sexos, é olhar para esse espaço que o homem ocupa, para esse espaço que a mulher ocupa e para esses privilégios que, se os homens não cederem a esses privilégios, a gente nunca vai ser uma sociedade igualitária e justa. Igualitária eu acho difícil, mas pelo menos equiparada. Pelo menos todo mundo podendo ser gente e não ancorado um destino no útero, no corpo. O nosso corpo é o tempo todo território público. As pessoas dizem o tempo todo o que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer com o corpo. Esse é um discurso médico, esse é um discurso filosófico, esse é um discurso psicológico, é um discurso político. Será mesmo que a maior parte dos psicólogos ficam confortáveis quando uma mulher chega e fala que ela não quer ter filho, sem patologizar e sem psicologizar essa mulher, sem querer encontrar algum trauma para a vida dela que fez com que ela pensasse assim? Que não estou falando que não tenha também, né, não existem essas possibilidades, mas assim, só olhar para esse olhar objetificador, para esse olhar da patologização. Essa mulher que ela não quer, ela desvia de algo que é padrão, que é normal, então ela deve ter algum problema. Esse discurso ele foi construído. Por isso que eu digo para as mulheres que não querem, manda um direct para mim, pra gente fazer uma legião, um grupo de mulheres, quem sabe um grupo de conversa. Eu acho muito legal isso. Não é a gente pode mudar de ideia amanhã, gente, tá? A gente não tá falando aqui de uma coisa taxada, mas pra gente perceber que tem lugar para isso também, que as pessoas, tem gente assim também, mas as pessoas têm medo de falar porque elas são julgadas. Né? O familiar, ele não é questionado, como eu falei, mas o diferente o tempo todo é questionado como desvio. Então, é também um discurso que precisa ser despatologizado. Sim. Dá para ser. Aí eu respondo a pergunta inicial, que talvez nem fosse para responder, mas eu vou responder mais uma vez. Por mim, dá para ser mulher sem ser mãe. Porque ser mulher abrange tanta coisa que só quem pode dizer. Porque eu acho que passa por ser humano. E ser humano é ser o que a gente escolher ser. E aí, inclusive, pode ser uma mulher que nasceu com sexo feminino e, inclusive, escolher não ser mulher. Né? Então, assim, a gente vai ser aquilo que a gente vai fazendo de escolhas. E eu acredito que o escolher não ser mulher também é uma escolha feita a partir das nossas vivências e das nossas escolhas. Só que a gente não para olhar, que eu acho que é o resumo do que a gente está trazendo, para quando a gente escolhe ser mulher. O quanto isso também não é um fruto das nossas vivências e das nossas experiências que, na verdade, nos colocaram num lugar
de obrigatoriedade, de compulsoriedade, de que é isso, esse é o caminho e não tem opção, né? E eu queria, para a gente fechar, dizer que a gente começou falando que o tema do nosso vídeo hoje, do nosso episódio, é maternidade. Eu acho que o tema do nosso episódio é não maternidade. Porque eu acho que a gente está falando da maternidade como possibilidade. Então, a gente está falando da possibilidade da não maternidade. E da mulher poder não ser mãe, poder escolher não ser mãe e ser feliz. E, inclusive, para concluir, as mulheres que por algum motivo não podem ser mães. E que essas mulheres que não podem ser mães, elas não são menos mulheres ou menos nada porque elas não podem ser mães. Exatamente. Exatamente. E, inclusive, a adoção também é vista de uma forma muito equivocada, como, mais uma vez, se você tem um útero, você tem que procriar. Se seu útero não procria, você é menos mulher. Não, o maternar está no ser humano, então a adoção também é um lugar de mãe. E, inclusive, é interessante que colocam a gente, também para ir finalizando, mas esse lugar do maternar, mesmo você não sendo mãe, você sendo mulher, você é colocado o tempo todo. Uhum. Porque você é mãe de... Encontra mãe de pet, não tô falando que não pode ser mãe de pet, tá, gente? Mas tô falando. Dá esse lugar de mãe. Se tiver na família, tô eu e meu marido, tem nossas sobrinhas, vão pedir para eu olhar as sobrinhas, não vou pedir pro meu marido olhá-las, se a mãe, se alguém sair de perto. Então, também nos colocam essa noção de maternar está sempre para a mulher, independente dela ser mãe. E a gente tem que aprender a dizer não para ela, se isso for do nosso desejo, e não ceder também, né? Isso quando não nos colocam para maternar os nossos parceiros, ou maternar os nossos pais, maternar nossos irmãos, maternar como um todo, porque esse olhar de que a mulher, ela materna, ela já nasceu maternando, né? Ela é o lugar dela no mundo. E aí, trazendo para o viés fenomenológico, o lugar no mundo que a gente tem é o lugar que a gente escolhe, né? Depois, pelo menos, de algum trabalho de reflexão e talvez de terapia, a gente escolhe o nosso lugar no mundo. A gente não precisa ficar no lugar no mundo que deram pra gente, que disseram que é o nosso lugar. E, problematizando só mais um pouquinho, tudo que a gente escolhe também, a gente não escolhe do nada. Por que a gente escolhe o que a gente escolhe? Da onde que vem essa escolha? E aí a gente só consegue entender da onde vem se a gente se aprofundar na gente. Porque também o que a gente escolhe vem de algum lugar que muitas vezes não é mais próprio da gente, é da cultura. Sim. Então escolher, ele vem com vários filtros que a gente precisa tirar para entender também que escolher é esse. Sim. Então maternar, não maternar, ser mãe, não ser mãe, é uma escolha legítima. Porque o que é ser mãe? Tem gente que nunca vai ser mãe e sempre foi mãe. Tem gente que vai ser mãe e nunca vai ser mãe. Porque se a gente parar para pensar nisso, o quanto isso é amplo, você pode idealizar um lugar de mãe e você pode ter o filho e perceber que não era isso. Uhum. E você tem opções, eu acho assim, Gabi, eu quero terminar, mas é porque tem tanta coisa para falar, e isso também da gente ter autonomia sobre o nosso corpo. Uhum. Eu sei que isso é uma discussão assim, mas a gente aqui vai falar de polêmica. Então, o aborto, o sistema reprodutivo da mulher precisa dizer respeito a essa mulher também. Eu fui perguntar sobre laqueadura, a médica me tratou muito mal, falando que se eu não tenho filho eu não posso fazer. Eu fui pesquisar, não é bem assim mais. Pela lei não? Agora, há pouco tempo que Sim, não é assim, né? Há pouco tempo que a mulher pode colocar DIU sem precisar da assinatura do marido. Sim. Então, o que mais a gente vai precisar para os corpos serem nossos e não da sociedade? Ou não do nosso marido, né? Ou Também, não, do nosso parceiro. Inclusive, já que a gente está falando deles, dos homens, no viés de maternidade, eu queria aproveitar para colocar para ir para as mulheres que estão em casa nos assistindo, mas e o nosso público é um público muito feminino, mas eu queria também convidar o público masculino para escutar, para ouvir, para nos ver, para estar aqui com a gente e para questionar, para levar aí uma reflexão aos homens, de que muitos homens querem ter um filho, mas poucos homens querem ser pais. E indo um pouco mais longe, os homens que querem ser pais, vocês querem ser pais mesmo se não tiver uma mãe para fazer esse papel de estar ali fazendo o que toda mulher faz? Será que você quer ser pai mesmo? Ou você quer ter um filho que alguém vai cuidar para você e você vai dizer que é seu?
Eu vou deixar essa pergunta aqui, eu acho que esse é um tema que a gente também pode voltar nele e falar disso em outros momentos. Vocês podem comentar aqui pra gente sobre isso, falar o que vocês acham, falar inclusive de temas que vocês querem que a gente traga e dizer se esse tema também é um tema interessante. Isso, é sempre esse encontro. E realmente, o que é paternidade? Você quer ser pai nessa cultura patriarcal ou você quer ser pai de um novo modo, realmente participando, realmente fazendo parte desse momento e da vida do seu filho? Né? Porque pais ausentes é o que a gente mais tem nessa cultura. São muitos. Então, isso a gente não tem como falar, a estatística mostra. É isso, gente. Acho que é reflexão. A gente coloca o nosso ponto de vista também, porque a gente é um ser no mundo, a gente é também um ser pensante na terapia, na psicoterapia, a gente é psicóloga, aqui a gente é mulher, daqui a pouco a gente é amiga, a gente é filha, a gente é prima, a gente é esposa e quanto mais o que a gente quiser ser, porque a gente é livre. É isso. Muito bom.